Bom, claro, inicialmente eu queria agradecer aí demais a oportunidade de estar participando desse evento, agradecer aí a confiança, né, da comissão organizadora. Fiquei muito feliz com o convite feito, principalmente para abordar um tema dessa magnitude, dessa relevância nessa situação atual que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que 2020 é o primeiro ano do resto de nossas vidas. Eu entendo que é um ano singular, um ano ímpar, para a gente repensar sobre várias questões, inclusive sobre esse tema que me foi dado a honra de trazer algumas reflexões para vocês, que é exatamente pensar na saúde mental do profissional de saúde em tempos aí de pandemia. Então, eu acredito que esse ano, com certeza, por várias questões, pela própria magnitude da pandemia, pelas próprias características dela, vai trazer aí bastante reflexões, sabe? Pra gente pensar. Eu espero que no final da minha fala aí, vocês consigam ter alguns argumentos, alguns parâmetros, alguns fatores que facilite e potencialize essa nossa reflexão. Então, inicialmente, agradecer a todos os presentes e mais uma vez salientar a honra que eu estou sentindo de estar aqui com vocês, mais uma vez salientar, agradecer, né, a confiança da comissão organizadora. Mas vamos lá, estamos aqui para falar da saúde mental dos profissionais de saúde, né, em tempos de pandemia. Bom, falar dessa pandemia, eu até acabei de falar agora há pouco, né, da questão da 2020 ser o primeiro ano do resto de nossas vidas. Então a gente precisa colocar alguns parâmetros aqui, até do que eu vejo, né, em relação a essa pandemia. Essa pandemia, do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista de comprometimento da saúde das pessoas, nem é a mais grave na história da civilização humana. O quadro clínico é verdade, né, que é uma síndrome gripal, não aquela gripezinha que as nossas lideranças andaram falando, mas é um quadro clínico assim que, se não houver comorbidades, não é tão grave assim. Porém, é a primeira vez na história da civilização humana que nós temos uma pandemia em tempo real no mundo inteiro. Independente de condição socioeconômica, independente de nação, independente de questões culturais, independente de questões ambientais, essa é a primeira vez que o mundo inteiro está vivendo em tempo real uma situação como essa de comprometimento, de crise, né, na saúde do cidadão, do ser humano, e trazendo repercussões como isolamento social, como as perdas econômicas, as perdas afetivas, as perdas de saúde. Nem precisamos falar do número de mortes, né, que cada dia só cresce, só aumenta. Quantas e quantas milhares, dezenas, milhões de famílias perdeu-se e quantas milhares e milhões de profissionais de saúde tiveram a sua vida aí encurtada por conta dessa pandemia. Então, do ponto de vista de magnitude, eu acho que só por aí se justifica esse título que eu tenho usado para falar da pandemia e falar do ano de 2020, o primeiro ano do resto de nossas vidas, né? Então, portanto, é um ano para a gente poder pensar bem o que fizemos até aqui, ou como estamos lidando com ele, para ver o que faremos aí daqui para frente, né? Com essa magnitude toda. Falar da saúde mental dos profissionais de saúde, a gente precisa falar também, dentro desse contexto da pandemia, sobre as condições de trabalho, né, gente? A gente precisa começar por aí, infelizmente, para dizer que são condições de trabalho precárias, né? Os equipamentos aí de proteção, as EPIs de proteção individual, infelizmente não são adequadas em todos os lugares do nosso país, do Brasil. As questões de desigualdades aí, a gente não precisa nem tá aí a olhos nus para quem quiser ver, né, o quanto que isso é comprometido. As condições de trabalho mesmo, né? Não só das EPIs, mas das relações de trabalho, a que ponto esse profissional de saúde está sendo solicitado, exigido, né? E aí tem alguns absurdos que a gente precisa falar, por exemplo, nas cidades grandes, não sei em Campinas, mas em São Paulo a gente tem notícias de pessoas no início da pandemia, profissionais de saúde, que foram agredidos na rua, né? Por
insultados na rua por serem simplesmente profissionais de saúde. Para ficar claro aí, não só as condições de trabalho, mas as questões do egoísmo do ser humano, até que ponto chega. Graças a Deus, claro, houve aí um movimento nas mídias de reconhecimento desse papel desse profissional de saúde, e hoje em dia ele está sendo até levado a uma condição de herói, né? Porque está na linha de frente, porque está aí combatendo essa guerra terrível que a gente está vivendo em relação à Covid na linha de frente. São os nossos bravos soldados da linha de frente para combater essa guerra. E por conta disso está sendo chamado ou colocado na situação de herói. O que eu acho que é um papel um pouco conturbado para a gente pensar, porque se você coloca na condição de herói, claro que o profissional de saúde tem que ser valorizado, nem precisamos discutir isso aqui, tem mais é que ser valorizado mesmo, mas colocar ele nessa condição de herói, pensando no significado e no papel social que isso implica, né? No significado que é colocado sobre seus ombros, a responsabilidade que ele tem que adotar por conta disso, ou que ele assume por conta disso, ou herói, é um mito e é um papel social bastante ingrato. Bastante ingrato porque, se a gente pensar no que significa o herói, né? No mito do herói, aquele que está sempre disposto, aquele que não erra, aquele que se mata por conta do outro, aquele que coloca em risco a sua integridade por conta do outro. Portanto, esse papel de herói traz um peso que eu acho que não é muito legal, muito adequado, porque o herói, ele compromete a si mesmo e compromete a sua saúde mental, porque é óbvio que no papel de herói ele aceita, em certo sentido, uma série de repercussões que comprometem sua saúde mental, né? E é um herói bastante interessante porque essa frase não é minha, eu vi num artigo que eu li sobre esse tema, que é o tema que eu estou falando aqui, que o profissional de saúde é aquele herói que carrega a sua criptonita, né? Não me lembro exatamente agora o nome da autora, mas ela coloca essa imagem que eu achei muito interessante para a gente pensar assim. Se a gente imaginar então esse profissional de saúde como super-homem que carrega a criptonita, por que carrega a criptonita? Porque ele carrega também dentro de si o medo de ser contaminado, portanto perder a sua própria vida, contaminado pela Covid-19, e o que é mais grave nesse processo, que é o medo de contaminar os seus familiares. Então ele é o herói durante o dia, né, no seu trabalho, que à noite volta para casa carregando essa criptonita, que paga-se o preço, ou pode pagar o preço, de comprometer a vida dos seus familiares, daquelas pessoas próximas de si, de quem ele gosta. Então, percebam daí a magnitude desse mito de herói e o quanto que a gente tem aí de questões para refletir, se esse seria realmente o papel mais adequado. Fica aí uma reflexão que no final da minha fala a gente pode retomar, eu vou colocar para a gente pensar, mas que herói é esse, né? Que carrega a sua criptonita, cujo poder pode tirar a vida dos seus familiares, dos seus entes queridos. Bom, outra coisa importante da gente falar a respeito aí da pandemia, né, da Covid-19, é falar da questão da terceira onda. Então, eu acho importante falar do que é essa terceira onda nesse contexto aqui da minha fala de hoje, que é exatamente a saúde mental do profissional de saúde. Bom, o que fica claro, e aí tem vários estudos já mostrando isso, que a pandemia, pelo próprio estresse que inevitavelmente ela implica às pessoas, ela vai trazer um aumento significativo, absurdo, da prevalência e incidência de transtornos depressivos e ansiosos nas populações em geral. Eu vi estudos falando em aumento de 200%, né? Agora no segundo semestre, na prevalência de transtornos ansiosos na população em geral. Eu sou psiquiatra e confesso a vocês que eu já tenho observado isso na minha prática clínica, né? Gente, eu tenho trabalhado muito
mais até do que o habitual. Então na minha prática eu percebo que essa incidência, essa prevalência de transtornos depressivos e ansiosos tem aumentado. Se a gente for pensar aí em termos da pandemia Covid-19 nos profissionais de saúde, a gente observa aí uma terceira onda, quer dizer, um aumento dos transtornos e do comprometimento da saúde mental, especificamente de dois transtornos que têm sido bastante comuns. Primeiro, a síndrome de burnout, né, que é a questão daquela síndrome depressiva ansiosa, de comprometimento da sua capacidade de trabalho, do sujeito em relação à sua profissão e por aí vai, né? Então, o burnout, com certeza, vai haver aí, está havendo uma terceira onda entre os profissionais de saúde, e o transtorno do estresse pós-traumático, né? Que seria também um outro comprometimento. Então, assim, esse profissional de saúde, além de tudo aquilo que a gente já falou, já vem falando anteriormente, do medo de ser contaminado, da criptonita no sentido de comprometer os seus familiares, ele está tendo que lidar também aí com esse risco que é absurdo, os estudos têm demonstrado, da síndrome de burnout e do estresse pós-traumático. E interessante, precisa dizer que esses quadros, essa terceira onda, essa epidemia, entre aspas, secundária, né, que vai vir a acontecer em relação à saúde mental, ela tende a permanecer após o término da pandemia, né? Então, espera-se aí para o ano que vem, mesmo depois que a pandemia passar, e gente, fiquem calmos porque ela vai passar, uma hora isso vai passar, vamos ficar calmos, mas assim, mesmo ela se interrompendo, espera-se que em relação aos profissionais de saúde, vai haver aí um aumento absurdo da incidência de burnout e de transtornos de estresse pós-traumático nesses profissionais de saúde, todos eles, tá? Todos os profissionais de saúde aí, que a gente está falando aí de todas as classes, todas as 16 profissões, né? Vai haver um aumento significativo de transtornos depressivos e ansiosos. Portanto, essa questão de pensar, né, na saúde mental dos profissionais de saúde é fundamental, é importantíssima. Daí, mais uma vez, salientar a importância de eventos como esse, que se propõe a trazer essa discussão, a levantar essa discussão a respeito desse super-homem, né, que carrega aí essa síndrome de criptonita. Bom, e aí nesse sentido, gente, eu queria colocar um pouquinho o meu lado até pessoal, né, enquanto profissional também, eu sou também profissional de saúde, me colocar um pouquinho nessa questão, até fica mais fácil, né, pra gente refletir um pouquinho dessa questão do herói, enfim, tudo isso que eu venho colocando. É óbvio, gente, que por ser psiquiatra, eu acabei de dizer, né, eu tenho a expectativa, né, óbvia, de poder contribuir nessa terceira onda, né, que está se esperando aí. Contribuir no sentido de poder ajudar os meus colegas de profissão, poder ajudar os profissionais de saúde, trazer propostas para esse trabalho, daí que eu não poderia negar a oportunidade de estar aqui nesse evento falando sobre isso. Então, assim, eu fico também, de certa forma, angustiado por esse papel, né, enquanto psiquiatra, profissional da área de saúde mental, que vai ser chamado a atender aí essa questão da terceira onda em relação aos profissionais de saúde. E confesso a vocês que me sinto bastante angustiado, aquela velha, né, máxima, como eu acabei de dizer em relação aos profissionais de saúde, né, o que se espera, então, de nós, né? O que vai ser colocado sobre os nossos ombros, né? Será que eu atenderei essa expectativa? Eu confesso a vocês que eu penso um pouco sobre isso, né? Será que eu atenderei? E eu espero atender, claro, não sei. Mas eu estou colocando assim, até do ponto de vista pessoal, para vocês entenderem um pouco e para a gente refletir aqui, após a minha fala, ou então, junto com vocês, na verdade eu estou pensando alto, a questão do mito do herói e a questão daquilo que é colocado nos ombros dos profissionais de saúde e o quanto que isso pode comprometer aí a sua saúde mental. Ou seja, se eu não fizer uma reflexão sobre isso que me é trazido do ponto de vista de
do contexto social e o que eu posso atender ou não posso atender, eu posso também comprometer minha saúde mental, claro. Eu posso aceitar esse herói e aí no momento de onipotência, infelizmente o ser humano a gente está sempre predisposto a isso, né? Eu posso comprometer a minha saúde mental ou a eficácia da minha profissão, da minha prática profissional, atendendo a essa necessidade aí da terceira onda. Da terceira onda, desculpa. É uma coisa para se pensar, é uma reflexão que eu acho importante aí a gente colocar. E aí, gente, também me colocando aí do ponto de vista pessoal um pouco, no meio dessa pandemia eu venho fazendo uma reflexão a respeito do gerenciamento de crises e venho construindo, junto com outro colega, um colega psicólogo, a gente vem construindo um método de gerenciamento de crises. Quem quiser saber mais sobre ele, é só me acompanhar aí nas redes sociais depois, que é o método 5R, para gerenciamento de crises, que seriam 5 etapas, 5 atitudes, 5 posturas para se gerenciar crises. Falando rapidinho, 5R seria reconhecer, refletir, reaprender, reinventar para resistir, né? Será o método 5R aí nas redes sociais, no meu canal do YouTube, está mais detalhado o que é esse método 5R para gerenciamento de crise. Mas trazendo aqui para o nosso contexto, pensando nessa questão do método 5R, as duas primeiras etapas, que seria reconhecer adequadamente uma crise e refletir sobre aquela perda inevitável que ela está trazendo, eu pensei muito sobre a questão da pandemia, sobre esse meu papel, né, que eu acabei de colocar aqui, tentando reconhecer o que me é trazido enquanto demanda social, o que se espera da minha prática profissional, refletir sobre o que eu posso realmente fazer para poder contribuir para a saúde mental dos meus colegas de profissão. E aí eu já vou aproveitar para fazer uma colocação para os profissionais de saúde, aí já pensando na questão do mito do herói, que a gente acabou de trazer. Eu acho que uma reflexão, uma atitude fundamental, profissional de saúde, aí falando especificamente para o profissional de saúde que pode estar me ouvindo aqui nesse momento, é você reconhecer o seu papel nesse momento, reconhecer adequadamente a sua prática profissional eficaz, né, que você pode aí estar exercitando nesta guerra contra a Covid. Então a primeira atitude que eu colocaria aí para o meu colega, para esse profissional de saúde, é passar por essa etapa de reconhecer com bastante paciência, com bastante cuidado, com bastante critério, reconhecer e como fazem aqueles detetives do CSI, né? Aquela série de televisão que os caras vão para cenas de crime e ficam ali olhando para aquela cena de crime com muito cuidado, prestando atenção em cada detalhe dela, sem sair atuando, sem sair fazer nada, sem tendo respostas automáticas, simplesmente olhando para aquela cena de crime em todos os seus detalhes, tentando reconhecer exatamente o que tem de dados ali nessa cena de crime, para depois ir fazer alguma coisa. Então essa é a primeira atitude que eu faço aí como uma sugestão de reflexão para esse profissional. Vamos reconhecer o que estamos fazendo, qual é o nosso papel na pandemia, o que podemos, o que não podemos fazer, sem necessariamente já buscar respostas, mas primeiro reconhecer exatamente isso. E claro, ao mesmo tempo que reconhecer, refletir qual seria uma possibilidade eficaz de estar fazendo isso. Esse é o primeiro, diria assim, dica que eu daria, né? De atitude que eu daria para esse profissional de saúde, já fazendo um link com o que eu venho falando da questão do profissional, do super-herói, da criptonita e por aí vai. Que foi exatamente o que eu fiz e venho fazendo, que é reconhecer qual seria o meu papel aí nessa terceira onda que está por vir logo em seguida. E aí, nesse sentido do reconhecer, eu acho que existem já colocando aí para vocês, algumas iniciativas pontuais no Brasil inteiro, parece que no Sul, no Paraná, de propostas de escuta qualificada, de espaços onde os profissionais podem levar as suas angústias, levar a
a sua sensação de potência, as suas dificuldades no exercício da profissão na pandemia. Eu acho isso fundamental. Eu acho isso uma estratégia, uma intervenção ímpar, extremamente relevante, que a gente tem que, tomara que se multiplique nesse país. A gente precisa dar espaço para esse profissional de saúde para que ele possa falar da sua angústia, falar da sua impotência, falar das suas dificuldades no exercício da prática em tempos de pandemia, falar. E ter uma escuta qualificada, eu acho que é um espaço aí, uma atitude fundamental. Deveria ser uma política pública divulgada em todo o país para poder evitar maiores problemas a esse profissional de saúde. Até para evitar que esse profissional de saúde aceite aquela questão do herói na forma como eu coloquei antes, né? E aí você fazendo uma escuta qualificada seria aí uma maneira de humanizar esse herói, né? Tornar um ser humano, e na medida que você humaniza um herói, você o torna mais forte, porque ele toma mais cuidado, ele é mais prudente, ele aceita as suas limitações, ele se cuida melhor, ele não aceita qualquer imposição, enfim. Eu acho que, já colocando aí uma reflexão, esse herói precisa ser humanizado, com espaços de escuta, com espaços de reflexão. Eu acho que essa é a principal contribuição que eu gostaria de trazer nessa fala inicial, que é exatamente isso, né? Pensar na questão da pandemia, pensar no mito do herói, pensar nas condições de trabalho que são dadas a esse herói, pensar na questão da criptonita, e a saída a isso é você ter espaços de escuta, você ter espaços de escuta qualificada, e que esse herói ele possa falar das suas angústias, da sua impotência, para não comprometer a sua saúde mental. Acho que a melhor maneira para esse profissional de saúde exercer, já que ele vai à linha de frente e ele vai continuar fazendo isso, porque o profissional de saúde ele tem essa característica, né? Ele escolhe essa profissão porque em momentos como ele se prepara e ele vai à guerra. Mas que ele vai à guerra não como herói, mas como um ser humano que pode falhar, que pode ser angustiado, pode estar angustiado, mas ele está ali disposto a oferecer o máximo possível daquilo que ele pode oferecer às pessoas. Eu acho que essa é a principal reflexão importante para a gente fazer, e pensar que em tempos de pandemia esses heróis eles precisam ser humanizados. E aí, pensando na crise e pensar que toda a crise pode trazer uma possibilidade de crescimento, eu acho que essa é uma lição importante da pandemia. Quiçá a pandemia da Covid-19 possa proporcionar aí aos nossos governantes, aos conselhos de classe, aos profissionais, aos sindicatos, enfim, todas as instituições aí responsáveis, de dar espaços de escuta para esse profissional de saúde, e que a sociedade como um todo possa pensar nesse profissional de saúde de uma maneira humanizada, e que ele possa sair um pouco dessa postura, principalmente a classe médica, né? Aí eu vou ter que cutucar meus colegas médicos, sair um pouco dessa postura de onipotência e tentar nos humanizar. Lembrar que quando nos tornamos humanos, a gente se envolve mais adequadamente com o paciente. E como a relação médico-paciente é o nosso principal instrumento de trabalho, mais importante que qualquer outro, então, quiçá a pandemia nos ensine, de uma vez por todas, que precisamos ser, antes de qualquer coisa, humanos, seres humanos, para aí poder exercer a profissão da maneira mais eficaz possível. Quiçá a pandemia nos traga essa lição. Essa aí é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, e eu gostaria de ouvi-los também, de trocar mais ideias. Eu só fiz algumas provocações, mas eu gostaria de também ouvir um pouco vocês sobre isso e poder aprender com vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade que me foi dada.